Vamos para o Salmo 84. O nosso tema, o nosso assunto, aquilo que Deus me disse que dissesse a você, está aqui no Salmo 84. Vou ler todo o Salmo, são apenas 12 versículos. Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. Bem-aventurado o homem cujas forças está em ti, e em cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de lágrimas, faz dele um manancial. As bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvido, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso. Contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas das adversidades, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O versículo de número 6 disse: o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre as primeiras chuvas. Este versículo 6 é onde está a base daquilo que queremos transmitir a você, para dizer a você aquilo que Deus nos colocou no coração de uma forma especial na tarde de hoje. Nós encontramos no Salmo 84 os salmos. Para que você possa ter uma ideia, o livro dos Salmos são 150 salmos. Eles são divididos e têm suas características peculiares. Há salmo de celebração, salmos de coroação, salmos messiânicos, salmos também de precatórios, salmos aonde o salmista expressa a sua experiência com Deus, salmos de louvores, aonde é convidado a todos virem adorar ao Senhor, mas também existe salmos de peregrinagem. E os salmos de peregrinagem é aquele salmo em que as pessoas se uniam para ir às festas em Jerusalém. Saíam de vários locais do país de Israel, em famílias grandiosas, se reuniam e faziam aquela caminhata, aquela romaria até a cidade de Jerusalém para celebrar as festas anuais. E sabe mais que durante este percurso eles iam cantando os salmos. E dentre esses salmos, Salmo de número 84 é um destes salmos, expressando o amor, a alegria e a felicidade do peregrino que vai para Jerusalém para adorar no templo. E ele fala aqui de uma experiência tremenda sobre a vida daqueles que vão para a casa do Senhor. Ele fala daqueles que encontram no percurso um vale para passar por ele. Algumas traduções diz vale de Baca. Outras traduções dizem vale árido. E algumas outras, como a que nós usamos nesta noite, fala vale de lágrimas. O vale de lágrimas. Vale é uma situação. É algo entre duas montanhas. É algo que é uma depressão onde há duas montanhas. Então, há sombra naquele vale. Há algumas circunstâncias que fazem com que o vale torna-se para alguns uma experiência dolorosa, triste e angustiante. Vale. O vale é lugar aonde muitas vezes nós temos como experiência própria o momento da dor, do sofrimento, da angústia, da perca, né?
Agora, só que o salmista disse, atravessando. Então tem o vale e tem a travessia, passar pelo vale. E a noite passada nós estávamos falando sobre passando pelo vale escuro. E falamos sobre a questão de entrar no vale, é uma questão que eu e você não as determinamos. Quem determina é Deus. A vida muitas vezes nos leva a vales, nos leva a momentos e a experiências tristes, funestas, momentos de dores, momentos de angústia, momentos de sofrimento. De repente, você vai ao médico simplesmente por um exame rotinário e o médico diz a você que você está passando por algum problema de ordem mais profundo na saúde. De repente, uma pessoa amiga, uma pessoa da família sofre uma perca irreparável e toda a família vem sofrer. Vem sofrer porque é um momento inesperado. Os vales são assim, eles são inesperados. Você não espera. Por exemplo, o que você espera é que cada dia a felicidade venha aumentar sobre você. Que cada dia as coisas venham dar certas. Que cada dia uma porta nova de possibilidades se abra diante de você. Esta é a esperança de todos nós. Queremos sempre, se hoje foi bom, amanhã será melhor. Se amanhã foi melhor, depois de amanhã será melhor ainda. Este é o desejo do nosso coração. Nós não contamos com vales. Nós não contamos com o dia do sofrimento, com o dia da angústia. Então, quando você vai caminhando nessa jornada e de repente dá-se dentro de um vale. É um momento triste. Qual é o vale que você está neste momento? Quem sabe pessoas que estão nos acompanhando, é normal as pessoas estarem hoje experimentando vales em suas vidas. Estão neste vale. E o salmista disse que a situação do vale é aquela situação de dor, é a situação de sofrimento, é a situação de angústia, é a situação muitas vezes de desespero, sem encontrar uma saída. Como disse um cântico, ao vale escuro, há um vale escuro diante de mim. Vou seguir, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu. Segura a minha mão, Jesus. Os vales são assim, eles acontecem. Eles simplesmente acontecem. De repente, está tudo bem e de repente tudo se transforma para um dia gris, para um dia cinzento, para um dia sem perspectiva, para um dia de tristeza. Muitas vezes estamos comemorando um aniversário e no outro dia já estamos sepultando alguém muito querido da família. São os vales da vida. Agora, o salmista fala sobre a travessia deste vale. A travessia deste vale. É uma travessia dolorosa. Eu não posso aqui trazer a você um band-aid espiritual. Não é este o propósito. O propósito é fazer homens e mulheres conscientes de uma vida real. Nós não vivemos uma vida de fantasia. A nossa vida, ela não é ficção. Nós não podemos mudar a direção conforme o roteiro. Não, não é assim. A mensagem de Deus, a palavra de Deus é para homens e mulheres reais, que experimenta a labuta do dia a dia. Agora, a travessia do vale também é para pessoas reais. E esta travessia é dolorosa. Atravessar períodos de dificuldades, de sofrimento, de angústia, de percas, períodos terríveis. Você não sabe o que é isso, e nesses dias muitas pessoas estão dando conta do que está acontecendo. Você não sabe o que é atravessar um período, como uma família contactou conosco esta semana passada, de um dos familiares está há 45 dias entubado em um tratamento intensivo, a atravessar um ano com uma pessoa, levando para fazer as quimioterapias, para fazer aquelas injeções intravenosas e aquela
quimioterapia, radioterapia, e você olha e de repente há uma transformação naquela pessoa que você tanto ama, o cabelo cai, o rosto demagra, o corpo perde o seu vigor, e você diz, mas que situação está? E se entra neste vale, é uma travessia dolorosa para sair do outro lado. É uma travessia que muitas vezes a esperança sozinha não consegue alcançar do outro lado. É a travessia aonde você atravessa chorando, com a cabeça baixa, muitas vezes esperando que alguma coisa extraordinária venha a acontecer. Por mais dolorosa que seja a travessia deste vale de lágrimas, por mais lágrimas que você tenha chorado, por mais que você tenha sofrido, e muitas vezes nesta hora os céus parecem que ficam em silêncio, e você pensa, poxa, creio que estou atravessando este vale sozinho. Eu quero te afiançar nesta noite de que essa travessia, por mais que pareça que você esteja só, você não está só. O silêncio de Deus não é simplesmente o fato da ausência da sua presença. O silêncio de Deus significa que Ele está trabalhando, porque Deus trabalha no silêncio. O silêncio de Deus, ele é pedagógico. Ele está te ensinando algo extraordinário enquanto você está atravessando por este vale, chorando, lamentando, sofrendo. Ele está te ensinando algo tremendo que a vida lhe dará como experiência para dias futuros. Então eu quero te dizer, Deus, por mais que esteja no silêncio, você não pode dizer que a ausência da presença dele neste vale. O silêncio de Deus é uma coisa, a presença dele é outra. Deus está caminhando e te dando força para vencer este vale. Ele não vai tirar a dor, porque é necessário que você atravesse o vale. Ele não vai tirar as tristezas, porque as tristezas fazem parte de uma experiência com Deus para a sua vida. É como tonificação para a sua alma. Deus, Ele vai dizer a você, nós vamos atravessar o vale de lágrimas juntos, pisando passo a passo. Não se esqueça que é a travessia. Se é a travessia, significa que teve o seu ponto inicial, mas também culminará com o seu ponto final. Você não vai permanecer neste vale para sempre. Você vai atravessar, como disse o salmista, atravessando o vale de lágrimas. Está dizendo que você vai chorar. Está dizendo que você vai ter tristeza, porque a presença da lágrima é a presença da dor, é a presença do sofrimento, é a presença daquele momento triste da vida. Porém, como disse também o salmista Davi, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A experiência triste tem o seu período de duração. A experiência da lágrima tem o seu período de duração. Você está atravessando, e na travessia, eu quero te dizer, por mais dolorosa que seja, Deus está presente aí com você e vai te conceder uma grande vitória nesta travessia. A condição é terrível. Agora, interessante, é um vale de lágrimas, mas o salmista disse que aquele que anda pelo vale de lágrimas o transforma em um manancial de bênção. Então, de uma experiência de lágrimas, de um vale árido, seco e só lágrimas nos olhos, há uma transformação para um manancial de bênção, para uma fonte de bênção. Como fazer de um vale árido e de lágrimas em uma fonte de bênção? Parece impossível. Porém, é aqui aonde reside a tua vitória. A tua vitória reside realmente neste ponto.
O que é que o salmista está querendo dizer a você e a mim nesta noite? Ele está dizendo que as circunstâncias tristes é a alegria de amanhã. Então a sua dor e o seu choro de hoje atravessando o vale é a fonte da tua bênção do dia de amanhã. Muitas vezes precisamos do vale. Não valorizamos as partes difíceis da vida. Não olhamos para estas partes como sendo uma possibilidade de crescimento. Não olhamos para os dias da adversidade como sendo um ensino pedagógico de Deus para as nossas vidas. E é por isso que nós nos perdemos na vida. E Deus não prometeu vida fácil para ninguém. Jesus mesmo não prometeu o evangelho da facilidade. Jesus não prometeu o evangelho sem comprometimento. Ele fala do evangelho em termos cruciais para aqueles que querem abraçá-lo. Ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus não vai colocar você para caminhar por lugares por onde ele nunca passou. Todos os lugares que você for é porque Jesus já passou por ali. Então você pode fazer dessa experiência triste, desta noite de lágrimas, dessa experiência, quem sabe, alguém que te violou, pessoas que abusaram de você, quem sabe pessoas que abandonaram você e que você chorou muito, você, quem sabe, que perdeu o matrimônio, ou um dos cônjuges juntaram as suas coisas e foram, você que perdeu alguém tão querido, tão próximo do seu coração, e você está vivendo este momento triste. O que o Senhor Deus me autoriza a dizer a você é que você vai fazer deste vale um manancial de bênção. Você ainda terá motivos para sorrir, terá motivos para se alegrar, terá motivos para viver experiências novas. Você sobreviverá este momento e você vai olhar, quando terminar a travessia do vale, para trás e vai sorrir e vai se alegrar na presença do Senhor Deus, porque Deus estará com você neste momento do vale. Então, você não deve de maneira alguma, mas de maneira alguma, se desesperar na travessia do vale. Ao contrário, você deve permanecer diante da presença do Senhor e saber de uma coisa: você não está só neste vale. O Senhor está com você e Ele te conduzirá a uma grande vitória. A travessia também tem as fontes. Vai transformar numa fonte de bênção. Vai transformar. Quem vai fazer essa fonte neste vale de travessia de lágrimas, pastor? O próprio Deus. Ele virá ao seu socorro. Ele entrará com providência da parte dele. Ele mudará essa circunstância de uma forma plena na sua vida. Ele virá com socorro. Ele virá com as suas mãos poderosas. Quantas vezes passamos momentos de vales terríveis? Eu me lembro, em uma certa ocasião, estávamos servindo a Deus no estado do Amazonas. Momento difícil de nossas vidas. Fora quando a minha esposa, a missionária Francisca, começou a sentir um desconforto em uma de suas mamas. E alguns diagnósticos nos causou certo estarrecimento. E nós viemos para Manaus, na nossa convenção daquele ano, e ela foi se consultar em um dos hospitais da cidade de Manaus. Havia uma grande interrogação do que estava acontecendo. E a minha esposa passa por uma junta médica. E um dos médicos disse: senhora, aonde está o seu problema? E começa a procurar aquele problema que vinha causando sofrimento nela já há vários meses. E procuraram o problema e não encontraram. E eu me lembro que estávamos lá no complexo da Vila Olímpica naquela convenção. Era o ano de 1991,
se eu não estou equivocado, ou 93, algo dessa natureza. E naquele momento estava o pastor Noé vindo da Inglaterra, e eu me aproximei e disse: olha, eu quero oração em favor da minha esposa, que neste momento ela está passando por uma junta médica, por um desconforto que ela está tendo em uma das suas mamas, para que o Senhor Deus coloque as mãos. E naquele momento estávamos orando, era o momento da nossa oração, enquanto os médicos estavam examinando ela lá no hospital do câncer. E sabe, o médico estava procurando: aonde está o problema? A senhora disse que tinha aqui um problema, cadê o problema? O nosso Deus entrou com a sua providência. Quando atravessamos o vale, do outro lado havia uma fonte, um manancial de bênção. É isso que Deus quer deixar para você. Hoje você está chorando, mas você vai sorrir. Hoje você está sofrendo, mas esse sofrimento vai passar. Esta dor não vai te matar. Este momento não vai destruir a sua vida. Isso que está acontecendo com você não é uma perca total, mas simplesmente um momento em que Deus entrará com uma vitória na sua vida. Ele virá com poder sobre a sua vida. E aquilo que está te causando dor hoje será a fonte do seu sorriso amanhã. Será o momento da sua alegria, da sua felicidade. E não vá ouvindo aquilo que Satanás está dizendo, porque a mensagem de Satanás sempre é: desta você não sai. Neste vale você será sepultado. Neste vale tudo estará acabado para você. Ali vai ser enterrado os seus sonhos. Ali estarão sendo enterradas as suas expectativas. Ali estarão enterrados os seus projetos. Não dê ouvido ao diabo. Ouça a voz de Deus nesta noite. E Ele está dizendo a você: naquele vale haverá uma fonte de bênção, um manancial de bênção, um manancial que vai jorrar águas cristalinas, que vai clarear os seus olhos, te encherá de visão e de expectativas novas, para que quando você sair daquele lugar, você vai dizer: eu estive atravessando o vale de lágrimas e Deus esteve comigo. Eu poderia fazer aquilo que estava ao meu alcance, que era chorar, mas Deus sempre faz o maior e o melhor, que é a fonte da bênção. Isso Ele vai fazer para você. Eu quero te dizer que está nos acompanhando agora, neste exato momento, você que está aí, quem sabe deitado, acamado, você que está com um enfermo na sua casa, leve lá o celular para próximo dele, ou então traga ele na sala para ver pela TV aquilo que Deus irá fazer na vida dele. Hoje, nesta noite, é a noite que o teu vale será visitado pela fonte da bênção de Deus, e as coisas mudará. A Bíblia fala: mudará em fontes de bênção. É isso que Deus faz. Lembra do que aconteceu com Jó? A Bíblia disse que Jó havia sofrido tanto, uma situação tremenda, mas quando ele começou a orar pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó, dando a ele o dobro daquilo que ele tinha antes. É o que Deus vai fazer para você. Está chorando? Está sofrendo? Está cheio de angústia? Está cheio de dor? Cheio de percas? Cheio de sofrimento? Já não vê mais sentido na vida? Olha para um lado, olha para o outro. A sua alma está aprisionada, ferido, está desanimado, está já pensando até em colocar um ponto final na sua vida. Eu quero te dizer, há uma fonte aí na frente deste vale. À frente do vale de lágrimas tem uma fonte de bênção, tem um manancial de bênção. Venha agora, nesta noite, para esse manancial. Venha beber dessas águas vivas e cristalinas, desta fonte que jorra para a vida eterna. Venha para Cristo, para os braços dele, e venha depositando as suas lágrimas. Ele vai secar as suas lágrimas. Ele vai tirar essa dor e este sofrimento e vai dizer a você: o vale valeu a pena para o seu aprendizado. Louvado seja o Senhor para sempre.